É um prazer ter o Márcio hoje, ele é coordenador do CB32 para riscos térmicos na parte de EPI, e ele também participa muito representando o Brasil no grupo de arco elétrico IEC Internacional, no Comitê Internacional. O mais importante de tudo é que ele projetou e coordenou esse laboratório para a gente. Esse projeto começou em 2012, ele levou 4 anos para ser completado, o laboratório foi inaugurado em 2016, é o 4º laboratório do mundo e o primeiro do Hemisfério Sul. Ele é um projeto com a Petrobras, o Márcio vai abordar isso mais para frente com a gente, mas ele é um grande feito para o Brasil. Um pouco do que vai ser esse webinar, ele vai ter duração de 60 minutos, 45 minutos de apresentação e 15 minutos de perguntas. A gente vai tentar responder o máximo das perguntas que a gente conseguir nesses 15 minutos. Se a gente não conseguir, depois a gente vai mandar por e-mail todas as respostas para vocês, fiquem tranquilos, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem essa apresentação e esses comentários e colocar essas perguntas no chat, que a gente vai responder o máximo que a gente puder aqui com o Márcio Botário. Uma excelente palestra para vocês, e agora convido e dou a palavra ao Márcio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Maria. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da nossa parceria, né, que iniciou entre eu e o SEC, em 2012. Esse projeto foi o projeto do Laboratório Brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa avaliação, né, dos materiais e dos EPIs que ocorrem na rotina do laboratório e o LEF. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão aí, que dispuseram do seu tempo. E vamos dar início, então, à apresentação. Bom, pessoal, então o que nós vamos falar aqui? O LEV, né, que é o Laboratório de Arco Elétrico Brasileiro, na verdade essa sigla foi criada pelo pessoal durante o projeto, o pessoal do Laboratório de Altas Potências, que é o Laboratório de Ensaio de Vestimentas, que deu origem a essa sigla. O tema aqui é Arco da Sobrevivência, caracterização do desempenho térmico de tecidos e vestimentas de proteção contra efeitos térmicos de arco elétrico. No programa de hoje, então, o que nós vamos ver? Né? O arco elétrico, seus impactos em acidentes com eletricidade, a energia incidente proveniente dos arcos elétricos, as normas e programas de cálculo de energia incidente, né? Nós vamos só ilustrar as normas, não vou entrar aqui no cálculo de energia incidente, isso não ocorrerá aqui. E as normas de ensaio dos materiais e caracterização, e depois a norma do EPI pronto. Vamos falar da caracterização dos materiais, usando os arc rating, né, as resistências ao arco elétrico ATPV, EBT e o novo parâmetro, que é o ELIM. E vamos falar aqui um pouquinho da interpretação de relatórios de ensaio, tá? Que é um tema também bastante procurado pelas pessoas que já têm contato com o laboratório, mas também por usuários, né, e recentemente também por confeccionistas. Bom, por definição, né, arco elétrico é um fenômeno gerado pela ionização de gás como consequência de uma conexão elétrica, né? Isso pode ocorrer entre diferentes fases, né, diferentes potenciais entre fases ou entre fase e terra, que é o exemplo do nosso laboratório, né, foi promovido um arco entre fase e terra. E essa conexão elétrica ela é feita por um meio, que não um meio físico, não diria físico, mas não um meio condutor elétrico comum, como um curto franco, mas por um plasma que é formado entre esses diferentes potenciais. E qual é a questão aqui, né, do arco elétrico? O arco elétrico, normalmente,
ele é gerado de forma acidental, né? Quando a gente está falando em questões de segurança, falando sobre os riscos envolvidos com arco elétrico. E ele produz o quê? Grandes quantidades de calor. Por isso, a questão está envolvida nos comitês nacionais e internacionais de efeitos térmicos, né? Então, ele é um risco térmico. Essa é a abordagem. Eu não tenho uma abordagem de risco elétrico aqui, tá? De choque elétrico. E também, o arco elétrico ele pode ser controlado, como todos sabem, né? Ele é utilizado em processos produtivos, o mais conhecido de todos, né? Vocês conhecem, garanto que a maioria que conhece são os processos de soldagem. Mas e quando ocorre o acidente com arco elétrico, né? O que acontece? Ocorre, então, uma grande produção de calor, né? A maior parte desse calor, que isso uma série de estudos, né, que eu também vou abordar aqui em breve, desde o seu início, né? A maior parte desse calor é o calor irradiado, tá? O calor irradiado que atinge todo o corpo da pessoa envolvida no trabalho com eletricidade, no caso aqui, né? E também ocorre emissão de metal fundido, ocorre o impacto sonoro, ocorre o impacto de luz, né, muito intensa. Tudo isso faz parte do processo do arc blast, que nós chamamos, né, que é quando ocorre o acidente com o arco elétrico. E quais são as partes principalmente envolvidas do indivíduo que está trabalhando, né, do trabalhador, quando ocorre esse efeito, né, esse efeito indesejado? As partes são mãos, cabeça, tórax. Resumindo, qualquer parte do corpo pode estar envolvida num acidente com arco elétrico. E o órgão mais afetado sempre é a pele, que, por sinal, é o nosso maior órgão. A maioria dos indivíduos que são acometidos por um acidente com arco elétrico sofrem queimaduras de segundo e terceiro grau e acabam morrendo em função de seus efeitos secundários, que são as infecções e septicemia. E como melhor alternativa para se evitar, né, o perigo que traz o arco elétrico, é evidente que são as medidas de engenharia para que ele não ocorra. Porém, isso nem sempre é possível. Na verdade, na maioria dos casos, né, onde temos o sistema elétrico de potência, isso não é possível. Aí entra o EPI como um recurso obrigatório. E daí que veio toda a normativa relativa a essa questão dos efeitos térmicos e tudo que trouxe para o Brasil o projeto, construção e a efetiva operação desse laboratório hoje. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo, né? Aqui eu vou fazer uma interação aqui com o meu monitor aqui para compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Vou compartilhar aqui para poder mostrar esse vídeo para vocês, que foi uma simulação que nós fizemos no laboratório do IEE, no início do nosso projeto de arco elétrico, tá? Aqui o vídeo, vocês veem ao fundo um elemento ali laranjinha, que na verdade é um manequim vestido com o uniforme da Petrobras, tá? Ao lado dele, não é muito fácil de se enxergar, mas existem 2 eletrodos posicionados e o nosso sistema que produz o arco elétrico de uma forma controlada em um outro dispositivo, não exatamente aí onde vocês estão vendo, vai ser gerado aí um arco, tá? Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando em termos de luz, metal fundido, efeito sonoro, fora a questão do calor, tá? Isso aqui foi um arco extrapolado, não foi um arco pensando exatamente em atender os requisitos de norma, foi uma demonstração, tá? Vou mostrar para vocês. Então, ali vocês puderam ver o que eu falei agora. Metal fundido, né? Vocês veem depois do flash de luz muito intenso, vocês veem o metal fundido, né?
pouco de chama ali em torno do EPI, logicamente que eu falei que foram extrapoladas as condições, né, desse EPI, e sempre, nunca passei em branco, né, o comentário de quem estava ali ao vivo assistindo o arco, né, que se surpreendeu com todo o impacto que isso é provocado. Bom, e essa questão do cálculo da energia incidente, então? Tudo isso começou em 1981 com o engenheiro Ralph Lee, era um engenheiro químico da DuPont, que se formou em Alberta em 1934, e ele publicou o primeiro paper desse tema, The Other Electrical Hazard, Electric Arc Blast. No paper do Ralph Lee, então, ele trabalhou com processos teóricos, tá? Focado no quê? Na energia incidente e na temperatura que um arco elétrico poderia carregar, né, poderia levar até a pele de um indivíduo a uma determinada distância. Então, Ralph Lee partiu de algumas premissas, né? Entre elas, a consideração sobre as temperaturas extremamente elevadas de um arco elétrico. Na época foram estimadas, né, entre 20.000 a 50.000 Kelvin, né, que seria algo em torno de 4 vezes a 5 vezes a temperatura da superfície solar, não do núcleo solar. Não é isso, é superfície solar. Ou seja, uma energia muito intensa produzida ali no núcleo, né, no centro do arco, onde estaria exatamente o que eu comentei agora há pouco, o plasma do arco. E aí ele estabeleceu duas regras, duas premissas iniciais, que se você estivesse até 150 centímetros de um arco, você fatalmente morreria, né? E se você estivesse a mais de 3 metros de distância de um arco, você não seria acometido. A gente sabe que isso não é bem assim, né? Isso aqui foi uma generalização, né? Para uma determinada faixa de potência, hoje em dia existem sistemas que podem fornecer muito mais potência e oferecer perigo a mais do que 3 metros, né? Inclusive, isso é um problema de engenharia, né? E também outras intensidades que, mesmo a 150 centímetros do arco, você estaria a salvo. Então, tudo depende de um balanço de energia, de potência e de cálculos que hoje são abordados com mais clareza nas normas e também em alguns simuladores eletrônicos. Bom, Ralph Lee partiu então de um modelo de um arco esférico que propagava calor, como eu disse, calor irradiado até um objeto que seria o usuário. Então eu produzo um arco aqui e isso chega num determinado usuário e provoca ali uma elevação de temperatura naquele ponto. O grande fator de segurança aqui é a distância R. Como o calor é irradiado, ela decresce com o quadrado da distância. Esse calor decresce com o quadrado da distância, né? E, fundamentalmente, como eu disse, ele é produzido no núcleo. Dos arcos em corrente alternada, né, isso não é um efeito estático. Eu vou mostrar aqui para vocês uma filmagem que os nossos colegas lá do LEV, das altas potências, realizaram, que vocês podem ver o comportamento do arco em câmera lenta, com uma filtração especial. Os nossos amigos conseguiram lá, nosso colega Ivan, do IEE. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um segundo. Vocês vão visualizar. Então, olha aí a ignição, né? Esse é o nosso arco, esse é o arco nosso controlado. Eu acredito que vocês estejam aí acompanhando. E vem os jatos de plasma, né? Ocorrendo, então, a ignição, a interrupção e a reignição. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aí em corrente alternada. Então, esse trabalho em corrente alternada produz esse efeito. E existe aí, se a gente pudesse ter uma captação dessa imagem um pouco mais à distância, com os filtros adequados, nós veríamos realmente esse efeito de emissão, de uma emissão isotrópica, esférica, né? Então, esse é um comportamento que a gente conseguiu filmar lá com sucesso, a equipe do LEV, nas fases de desenvolvimento do nosso projeto, tá? Bom, e aí então o Ralph Lee, ele tratou essa questão da energia que sai do arco e, chegando à pele, o quanto ela
pode ou não acometer o indivíduo ao quê? A morte celular pela queimadura de segundo grau. Então, ele estabeleceu duas curvas base, que são curvas baseadas numa literatura inglesa, e também ele estudou, na época, uma literatura americana, norte-americana, da pesquisadora, a doutora Stowe, né, que era da Marinha Norte-Americana, e que fez uns estudos muito parecidos com essa literatura inglesa, que é de uma literatura de hospital de queimados, e ele estabeleceu alguns degraus, né, de acréscimo de temperatura. Então, se a sua pele recebesse, por exemplo, aqui, em 1 segundo, né, aqui na base do gráfico, aqui, em 1 segundo, tá? Aqui em 1 segundo. Se ela recebesse aqui, a pessoa recebesse uma elevação de temperatura de 65 graus, ela estaria numa condição curável. Estaria numa condição curável, ou seja, a pele dela sofreria uma queimadura que não iria evoluir para uma destruição celular, uma morte celular. Porém, se nesses mesmos 1 segundos ela recebesse 70 graus de elevação, ela teria a morte celular. E aí ele traçou isso para uma série de configurações de um sistema de potência convencional. Tá? Na sequência de Ralph Lee, 20 anos depois, três pesquisadores na verdade, né, Doudnil e Floyd, fizeram um trabalho na I3E, um desenvolvimento sobre cálculos de energia incidente em sistemas de potência até 600 volts AC, de sistemas de distribuição. E naquele momento eles abordaram também o arco confinado, que nós chamamos de box. O nosso modelo de ensaio de caracterização no Brasil, que é o modelo mais utilizado na América do Norte, e no momento foi solicitado a nós pela Petrobras, é o modelo em arco aberto. Tá? Eles também, então, evoluíram nisso e desenvolveram equações relacionadas a esse tema de energia incidente em sistemas de distribuição até 600 volts. Depois veio não necessariamente na sequência, mas também mostrando aqui para vocês, existe um outro guia importante e muito utilizado, principalmente no meio industrial, a I3E 1584, que é um documento guia de cálculos de energia incidente, que não tem caráter mandatório, ele não é norma, ele é só um guia mesmo. Também não tem julgamento sobre escolha de EPI, né? Isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Qual guia que tem, qual norma que fala sobre a escolha do EPI, né? Isso, na verdade, não existe no momento como norma internacional. Também não tem recomendações contra trabalho energizado. Já falamos aqui que não existe essa abordagem nisso que eu estou apresentando hoje aqui. É só uma abordagem de efeitos térmicos. Mas é um dos guias mais utilizados. E a norma NFPA 70E. É uma norma norte-americana, foi revisada em 2018, assim como a I3E 1584, e ela traz em seus anexos esses métodos que a gente acabou de falar aqui. Né? Ela traz em seu anexo D como realizar esses cálculos. É um resumo, né, do trabalho de Ralph Lee, do trabalho de Doudnil, do que consta na I3E 1584, e ela adiciona ainda para sistemas em corrente contínua, de até 1 kV, os métodos de cálculo de energia incidente da NSI 3E e da NESC. Tá? A NFPA 70E, ela tem em seu compêndio uma tabela de classificação, né? São, na verdade, tabelas estruturadas. Isso aqui é um resumo, né, que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui já foi utilizado pelo Ministério do Trabalho, né, em sua primeira portaria, 121. Isso aqui já está revisado, né, que eu apresento. Então, o que ela mostra? Ela mostra as proteções para tronco, membros superiores, inferiores, o corpo inteiro, ou seja, qualquer tipo de proteção contra efeitos térmicos. Ela estabelece um limite mínimo de proteção, aqui no caso para 4 calorias centímetros quadrados, é uma categoria de risco 1. E ela vai categorizando 8 calorias centímetros quadrados, risco 2, 25, risco 3,
e 40 risco 4. Acima de 40 calorias por centímetro quadrado, não existe uma classificação pela NFPA 70E. E essa classificação em outras normativas, ela não existe. Existe uma tentativa atualmente, né, de um technical report. Inclusive, nós temos colegas do CB32 trabalhando nesses grupos. Existe uma tentativa de fazer algo análogo a isso, mas não como uma norma, sim como um technical report. Né? Isso está sendo estudado e trabalhado na IEC. Né? É um comitê da IEC, que eu faço parte também. É uma tentativa de ter algo de nível internacional parecido com o NFPA 70E, mas também abrangendo as técnicas tanto de proteção como de classificação dos EPIs utilizados na Europa, né, e não só na América do Norte. Tá, e partindo então das normas para energia incidente e instalações elétricas e indo para as normas de ensaio com arco elétrico. As normas de energia para cálculo de energia incidente, elas têm uma abordagem um pouco diferente, né? Inclusive as suas configurações em termos de gap, tensão, corrente, elas são um pouco diferentes das normas de ensaio. Por quê? Porque a norma para caracterização de ensaio, né, ela tem outros objetivos. Né? Ela está focada em determinar a característica da matéria-prima, no caso aqui nós estamos falando em tecido hoje, né? Mas também pode partir para proteção visual, luvas, né? E por fim caracterizar o EPI montado. Então elas têm o intuito de caracterizar para depois você fazer a conciliação dessa informação com a determinação da energia incidente, obviamente não esquecendo as questões de gerenciamento de risco, dos outros controles que estão envolvidos na caracterização, que não é simplesmente, né, calcular a energia incidente, pego lá vestimento, não. Tem todo um arcabouço envolvido atrás dessa estrutura da classificação dos ambientes sujeitos a acidentes com arco elétrico. Mas focando aqui na nossa área, né, a nossa área do IE, que é o ensaio, essa caracterização é feita basicamente de acordo com a norma, falando em tecidos, né, a STMF 1959 e a norma IEC 61482-1-1, em seu ensaio A. E basicamente, até então, até hoje, eram trabalhados dois parâmetros de resistência ao arco elétrico, que é o ATPV e o EBT, né, antigamente chamado de EBT 50, eu mantive isso aqui, né, mas isso já foi alterado, hoje é só EBT e o ATPV. Então, falando do que é o ATPV, né? Eu vou falar isso aqui de forma teórica e depois vou dar uma explicação rápida de como isso é feito em laboratório. O ATPV é, por definição, um valor numérico de energia incidente atribuído a um produto ensaiado. Então, é aquela matéria-prima que vai compor o EPI, recebe essa classificação de ATPV. No caso do tecido, é o tecido, né? Em uma, duas camadas ou N camadas, com todas as suas características de tecido, submetido ao ensaio para se caracterizar o ATPV. E isso aí vai descrever o quê? Suas propriedades térmicas, né, em relação a queimaduras de segundo grau com base nas curvas Stowe. O EBT, ele trabalha da mesma forma que o ATPV, porém, a evidência de queimadura de segundo grau não se dá por comparação com a curva de Stowe, e sim pela permissividade de passagem de calor e chama diretamente, ou seja, por rompimento. Né? Então, durante os ensaios, são observados a passagem de calor, ou seja, o calor transmitido pelo tecido, e também os rompimentos, né, os buracos mesmo que são produzidos nesse tecido. E todos eles são avaliados pelo laboratório. Tá? E qual é a margem de confiança do ATPV? Na verdade, qual é a probabilidade que o ATPV indica, ou o EBT indica, de ocorrência de queimadura de segundo grau? É de 50%.
Ele é de 50%. Se a gente joga sempre a moedinha aqui, é igual jogar uma moeda, é mais ou menos, não é bem isso, né? Mas coloca só para lembrar que essa probabilidade do ATPV é de 50%, tá? A do EBT da mesma forma. E para chegar nesse resultado é aplicada lá uma regressão logística, né? Que é um método matemático, o pessoal do laboratório domina bem, né? E se obtém então o ATPV ou o EBT. Isso aqui é a estrutura do ensaio, né? Essa aqui é a nossa gaiola, e assim mesmo que ela é chamada, né? Até nos fóruns internacionais, isso aqui é chamado como gaiola mesmo, né? Então, são basicamente 6 bars ou mais para a condução da corrente elétrica. Aqui ao centro é aberto um gap de 30 centímetros e, convencionalmente, os painéis onde serão montados os tecidos são distanciados entre eles em 120 graus e a 30 centímetros também do centro do arco elétrico. Ao redor desses painéis são posicionados sensores para obtenção da energia incidente. Tá? Então, a gente mede a energia incidente, que é o que chega de calor no painel, e a energia transmitida, que é o que passa de calor pelo painel, pelo tecido que está montado nesse painel. O que corre de forma análoga com proteção visual e proteção das mãos, as luvas. Tá? E como que nós medimos essa passagem de calor ou essa energia incidente? São utilizados calorímetros, que são basicamente sensores de cobre, com termopares inseridos mecanicamente neles. Né? Então, isso aqui é uma vista em corte de um sensor calorimétrico. Isso aqui é uma base isolante térmica, esse cinza. Um disco de cobre, né? Alguns até chamam de bolacha de cobre, né? E aqui um termopar, né? Isso aqui é o disco de cobre, o furo que é feito nele e a inserção de um termopar, né? Isso existe todo um procedimento para se realizar essa inserção mecanicamente. Existe todo um critério, um rigor para você garantir essa fixação, a calibração e os demais procedimentos laboratoriais para poder se medir, então, o calor, né, a temperatura e convertê-la em energia incidente. Bom, como se deduz o ATPV? Né? O ATPV, como eu disse, compara-se com a curva de Stowe para se estabelecer se ocorre a chance de queimar ou não o tecido, né, de forma direta. Então, a energia que é transmitida, né, pelo calorímetro, pelo tecido e atinge o calorímetro, ela é comparada com uma curva de Stowe. Né? Então, aqui, 2 exemplos, né, uma curva de Stowe em preto e uma simulação aqui, né, dados aleatórios simulados onde a energia transmitida ficou abaixo de Stowe. Então, aqui não houve queima. Né? Essa energia que passou não foi suficiente para queimar, uma queimadura de 2º grau, o tecido do corpo humano. Esse caso aqui à direita, a simulação aqui em vermelho, ela extrapola a curva de Stowe. Então, nesse caso, né, de forma bem simplista aqui, essa explicação, ocorreria uma queimadura de 2º grau, ou seja, aquilo que o Ralph lhe falava, um tecido que não será mais recuperado. Né? Um tecido que foi morto. E isso, então, é feito, né? Os ensaios de caracterização são feitos uma série de vezes, né? E depois são relatados esses resultados, né? Aqui o exemplo, novamente, é a configuração da montagem do arco. Aqui esse azulzinho aqui é a representação de um tecido montado em um painel. Aqui os calorímetros externos, que vão medir a energia incidente, né? Tudo de calor que chegou nesse tecido, né? Pelo menos de forma aproximada, né? E o que passou pelo tecido, com o calorímetro que fica atrás do painel. Então, a onda de calor aqui, ó, isso aqui seria uma representação da onda de calor chegando e de forma irradiada aqui ao tecido e se propagando por ele. Aqui, vou novamente aqui pedir licença para vocês para ligar aqui compartilhar com vocês aqui o meu vídeo. Só um minuto. Vou retornar aqui, que eu estou com um atraso. Só um minuto.
Vamos lá. Para vocês verem como, isso aqui é uma imagem lá cedida pelos nossos colegas lá, o Paulo Base, laboratório do LEVE. E isso aqui o que que é? Então, aqueles 3 painéis que estão separados em 120 graus, eles aparecem aqui alinhados. É um jogo simplesmente das câmeras que fazem a filmagem do ensaio, tá? Eu vou ligar aqui. Tá? E aqui vocês observam, né? Vocês percebem aqui um início de carbonização, aqui foi mais suave, porque o arco ele não é exatamente perfeito, igual à energia incidente em todas as amostras, né? E para alguns colegas, inclusive da IEC, isso é conveniente, né? Isso é conveniente por quê? Porque isso traz a variabilidade que se precisa para a montagem dos resultados de ensaio. E aqui, mostro para vocês uma curva, acredito que vocês estejam enxergando. Aqui são pontos em azul claro, onde foram identificadas, então, queimas, né? Quando é 1, é queima, quer dizer, queimou pela curva de Stowe. E aqui abaixo são as não queimas, né? Essa curva aqui parecendo um S é a regressão logística, né? E a 50% do resultado do ensaio é calculado um ATPV. Tá? Então, o laboratório faz, no mínimo, 3 aplicações de arco, em 7 aplicações de arcos em 3 amostras. Tem aí, no mínimo, 21 resultados, né? A norma fala em 20 resultados, às vezes alguns resultados são perdidos, né? São outliers. E ele monta essa curva com minimamente esses 20 resultados, né? O que sai normalmente no ensaio são 21 resultados, né? Mas então, minimamente com 21 resultados, atendendo a alguns critérios normativos também de distribuição desses dados, e calcula o ATPV, que corresponde, então, como eu disse, a 50% de probabilidade de não queima, né? Da mesma forma, o EBT é evidenciado, porém sem necessariamente a comparação com a curva de Stowe, mas pela evidência dos rompimentos que vão ocorrendo. Então, quando ocorre o rompimento, né, indicou que ocorreria uma queimadura também por rompimento. Quando não ocorre o rompimento, 0. Né? E da mesma forma, nós temos um outro gráfico aqui, onde você tem pontos agora, então, de rompimento, aqui em cima, que se estende aqui com critério 1, análise 1, e pontos de não rompimento, em 0. E deduz-se também em 50%, ou seja, o processo é análogo, né, a mesma regressão, e eu obtenho, então, um EBT. Tá? E aí, eu posso ter no mesmo tecido ATPV e EBT? Pode. Você pode ter. Né? Algumas vezes acontece isso, o laboratório determina. Aí vão ser feitos normalmente mais do que 7 arcos. Né? Teremos mais do que 21 pontos, e cada conjunto de dados vai caracterizar de forma paralela ou mista o ATPV e o EBT. E quando eles aparecem de forma conjunta, o que eu tenho, o que o laboratório coloca, né, no relatório daquele material que está sendo avaliado? O menor resultado entre eles. Isso é o que é colocado em norma. Tá? E isso é o que vai ser depois, então, marcado no EPI. Tá? E o que veio de novo agora, né? Que começou em 2018 com a norma de requisitos 61482-2, né? Que nós temos lá nossos colegas também do CB32 participando, né? Uma das nossas colegas é a Elizabeth, que foi a pessoa da Petrobras que motivou todo esse projeto, que nos acompanha até hoje. Então, em 2018 surge esse parâmetro ELIM, que é traduzido aí como energia incidente limite. Ele vai corresponder a uma probabilidade muito baixa, ou em tese 0, para aquela amostra que foi ensaiada, né? De ocorrência de queimadura de segundo grau.
Então, o ELIN foi definido com um apelo da Senelec, né, na Comunidade Europeia. Por quê? Porque não estavam contentes com essa condição de 50% de probabilidade de queimadura. Então, o ELIN ele pode estar atrelado ao ATPV. Então, se para aquele tecido foi determinado o ATPV, ele tem um ELIN do ATPV. E o que ele é? Ele é a média dos 3 pontos antes de ocorrer a primeira queima. Tá? Olha a primeira queima aqui, os 3 pontos anteriores, tira-se uma média, tanto no ATPV ou, se for o caso, no EBT, se for obtido o EBT, e dessa média vem o ELIN. Então, aqui, um exemplo hipotético aqui, né, um ATPV de 6,4 aproximadamente aqui, né, vocês podem ver aqui aproximadamente 6,4. Nós teríamos aqui um ELIN, que seria essa média aqui, em torno de 5,3, por exemplo. Então, o ELIN sempre será inferior ao ATPV ou ao EBT. Tá? Isso é fato, isso é um fato. Né? E no laboratório, né? Como são feitas, então, essas avaliações lá no laboratório? Como eu já expliquei para vocês o processo, né? Só detalhando tecnicamente, a corrente de ensaio do laboratório é de 8 kA, né? De 8.000 amperes. E, como eu já falei, a abertura do gap do arco é de 30 centímetros. O laboratório faz todo o registro fotográfico das amostras, né? Isso é um requisito para o laboratório, né? Inclusive solicitado pelo Ministério do Trabalho, quando ele existia, né? O Ministério do Trabalho. Agora existe lá a Secretaria, né? A ST. Então, ele é feito todo o registro de todos os tecidos que são posicionados, né? Antes e pós, né? Aqui tem o antes e após arco, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem. Esse registro hoje, em todos os laboratórios, ele é um registro digital, né? E depois também são feitas todas as informações sobre os arcos elétricos e são apresentados os dados finais, né? Aqui, os dados finais, estou mostrando aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui foi determinado um ATPV de 8,6 calorias por centímetro quadrado. Né? Aqui vocês veem os dados que eu estou mostrando, como é a ATPV. Então, o que é isso aqui? São queimas e não queimas que estão aqui embaixo, por comparação com o Stowe, né? E a regressão logística apontando aqui, né, exatamente em 8,6 o ATPV. Isso, então, é um resultado de ensaio que o pessoal que já tem contato está habituado a ver, né? E outros profissionais que estão adentrando estão ficando cada vez mais familiarizados com esses dados. Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra abordagem importante. Isso aqui tem gerado muitas perguntas para os laboratórios, né? Isso começou com o laboratório da Kinetrix, né? Isso eu posso falar aqui abertamente, porque foi realmente a Kinetrix quem começou a reportar isso aqui. Uma tabela apresentando os percentuais dentro dessa curva S de queimadura. Então, 50% é o quê? É o ATPV, tá aqui, ó, 50%. Esse aqui é o ATPV de 15,15. E eles reportam aqui em passos de 5 em 5% até 90%, as probabilidades de queimadura de segundo grau. E aí você tem aqui, por exemplo, 13,9 calorias por centímetro quadrado em 5% de probabilidade. Tá legal. Aí muitas pessoas nos ligam, né? Os colegas lá recebem essas ligações lá, o pessoal do IE, né? Paulo, Thaís, Luiz, Ivan e toda a turma nossa lá. Então se eu usar 5%, estou sendo mais conservador, porque o ATPV é muito alto e 5% eu tô mais tranquilo. Isso não é bem verdade. Por quê? Porque dentro desse processo de determinação logística, e isso hoje, essa equipe lá do LEV tem estudado mais a fundo isso, né? 50% é o ponto onde você tem um nível de confiança razoável. Em 5% é muito difícil você
você afirmar que isso aí é verdade, né? Que esses 5% são válidos em termos estatísticos. E mais, se você olhar aqui, olha o Elin aqui, ó, que seria 0%. Ele é da ordem aqui de 14,5%, se você tirar uma média. Então, como é que 0% é 14,5% e 13,95%? Então, o próprio Elin, hoje, ele já desmente um pouco essa história, né? Ele vai em encontro com essa tabela, que alguns laboratórios já começaram a retirar de seus relatórios. Então, isso aqui tem que se tomar muito cuidado nessa interpretação, né? O que vale aqui? O que vale aqui é o ATPV nessa curva, né? Ou, se você quiser adicionalmente, o cálculo do Elin. E aqui eu só circulei aqui que são os pontos de interesse, né? Em torno do ATPV foram 15 pontos, né? Que são critérios normativos, né? Que você tem que obedecer, mas não vou entrar a fundo nisso, não. Tá? E aqui mais alguns exemplos. Aqui o outro exemplo, né? De cálculo com a apresentação da tabela, né? Como eu disse, se você olhar aqui 6,1, se você calcular um Elin aqui, ele vai dar algo próximo de 7, né? De 6,5. Então, são essas contradições que levaram os laboratórios a começar a remover essas tabelas, né? Esse aqui é um outro exemplo, né? Que eu extraí, inclusive, de um relatório, né, do Instituto, onde era também reportado o intervalo de confiança, a prática que os laboratórios começaram a deixar de lado, pelas incertezas que existem nos intervalos de confiança nesse tipo de função aí, matemática, que se usa nos ensaios, né? Olha aqui um exemplo do que acontece, né, quando o laboratório ele traçou aqui uma curva S, que ele está focado em querer mostrar a curva S aqui, né, e os dados, olha, eles estão praticamente jogados aqui no centro do gráfico, né. Se você pegar 5% dessa função, ele está num platô aqui, né, você estender isso aqui, em alguns casos, isso chega a dar valores negativos, né. Então, é muito perigoso essa questão de se olhar para esses 5%, para essa tabelinha, né, ó, o platô aqui, ó, tá vendo? Então, você tem uma diferença muito grande do que é o ATPV para a probabilidade de 5%, e ela não representa, e ela conflita, por exemplo, com o Elin, tá? Então, isso era uma coisa importante, que a gente é muito questionado sobre isso, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tá? Aqui um último exemplo, né? Quando o ensaio é melhor comportado, né? O material é melhor comportado, então esse 5% já não tem um grande desvio, né? Eu estou aqui com 41,4 de ATPV e 40, né, se fosse a 5%, porém eu não tenho esse intervalo de confiança aqui nessa faixa, é diferente. E o Elin estaria próximo desse valor aqui também, então, ou até um pouco mais baixo. Então, nesses casos haveria coerência. Então, isso não é uma regra, né? As pessoas perguntam se a gente recomenda utilizar os 5%, não. O que está na norma é utilize o ATPV ou o EBT, ou, se desejar, solicite ao seu fabricante, ao seu fornecedor, o Elin. E o RAF, né, que é um fator de transmissão que foi sendo abandonado, mas os laboratórios continuam apontando o RAF, por quê? Porque ele é um fator importante, ele é um dado importante sobre a capacidade de retenção de calor, né, da sua vestimenta. Bom, e a avaliação, então, depois da vestimenta pronta? Atribuindo-se a vestimenta, o ATPV, o EBT ou o Elin, ela passa, então, depois, com base nesse valor de energia, para um ensaio dela montada. Para quê? Para que se avaliar os demais componentes da vestimenta. Aqui eu vou mostrar um ensaio aqui visto numa posição um pouco diferente, né, do risco 2. Tá? Deixa eu ligar o áudio aqui. Deixa eu retornar aqui, rapidamente. Isso aqui é um EPI risco 2. O pessoal obteve uma imagem de um outro ângulo do ensaio. Tá? E aqui, para nos adiantarmos aqui, risco 4. Vocês percebem aí o risco 4, né? Uma intensidade muito maior de calor, né? Um ensaio muito mais pesado, né? E
voltar aqui. Os efeitos então são avaliados posteriormente a essa aplicação, que tem como base a caracterização, né? Então são feitas avaliações. Então, após a aplicação no EPI, né, o que é feito? É feita uma avaliação qualitativa, né? Hoje a IEC também adota essa avaliação qualitativa, né, do que ocorreu no interior. Então, aqui você vê um pequeno amarelamento, porém uma integridade da roupa que está dentro da vestimenta, né, que é um recurso de ensaio. Né, eles até chamam isso, né, de vestimenta, underwear de avaliação, né. Aqui um outro resultado, a imagem externa, e aí você já vê vários sinais de carbonização, até alguns sinais de possível perfuração, até aglomeração de carbono aqui, tá? Um outro exemplo aqui, tá? Só mostrando as imagens. Também, ó, né? Isso aqui é um item que aplica-se, então, essa energia, e ele aqui foi identificado como reprovado. E aqui, pessoal, já estourei meu tempo, mas só mostrando para vocês, isso aqui foi aprovado recentemente pela Câmara, né? O que era na CLT o artigo 167, onde existia o CA, né? Hoje, né, o artigo 167 não tem mais o CA, não tem mais o CA, e remete-se então ao SINmetro. Porém, os laboratórios de vestimentas, né, tanto de água quanto de fogo, não estão no SINmetro. Então, hoje isso é uma preocupação, um momento de transição, né, que nós estamos passando. E o que eu queria só passar para vocês? Que o laboratório não certifica produto. Isso não é papel do laboratório. E o ensaio é o relato de uma amostra. É o relato de uma fotografia de uma amostra que esteve presente no laboratório. E o que garante a eficácia do EPI nesse cenário, que não existe SINmetro, que não existe certificação? São processos como certificação voluntária, auditoria dos EPIs, que aí o usuário tem que ter a consciência e partir para isso, e analisar sempre o histórico, a consideração e a relevância dos ensaios daquele seu fornecedor. Tá joia, pessoal? Então, agora aqui, abrindo para as perguntas, para as questões, volto aí para a Maria, que nos acompanha, para que a gente possa responder algumas questões aqui dentro do tempo que nos resta. As demais questões serão todas respondidas, né? Se não tivermos tempo, serão todas respondidas por e-mail. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Nossa, Márcio, eu que agradeço, muita informação, muito legal. Eu só vou pedir para você fechar seu microfone, porque quando eu falo da microfonia aí, e aí eu leio a pergunta e você abre o seu microfone, combinado? Por favor. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Antônio, e ele pergunta: posso utilizar o método de Doudny sem restrição para tensões trifásicas até 600 volts, considerando correntes de curto até 50 kA, disjuntor principal do circuito? Bom, vamos lá. Como eu disse, o enfoque aqui era no ensaio, não nos métodos, né? O método do Doudny é um método reconhecido, inclusive pela NFPA, né? Se esses parâmetros que você colocou agora aí, Antônio, estiverem dentro da perspectiva do que foi abordado no projeto de Doudny, e isso é esclarecido lá na NFPA, ela fala os limites a qual esse método é aplicável, é aceitável, né? Em tese, ele pode ser utilizado para você estimar a energia incidente, né? Mas lembrando sempre que o processo de segurança não para em calcular pelo Doudny, pela I3E, pelo Ralph Lee, ou qualquer simulador que exista, né, ArcPro, o simulador da Duke Energy, ele não para por aí. Existe toda uma questão de gerenciamento de risco, de toda uma questão aí que não é exatamente a nossa área lá no IEE, não é essa, né, a nossa área é ensaiar o produto. Mas você estaria amparado por essas normativas, sim, se você respeitar esses limites, inclusive de gap, distâncias, que são abordados pelo método de Doudny, né? Esses métodos têm restrições, e cada método trata
coisas diferentes. Então, tem que se fazer esse balanço, eventualmente comparar também com outros, né? Mas essa prática não é a nossa praia, tá joia, Antônio? Isso aí é a praia de outros especialistas, de outro pessoal que a gente até conhece, né? Mas não é a praia lá do nosso laboratório, não é esse o nosso métier. Mas obrigado pela sua pergunta. Márcio, tem uma pergunta aqui do Diego. Márcio, boa noite. Em uma inspeção de campo, existe um painel elétrico sinalizando com 10 calorias por centímetro quadrado. Normalmente é utilizado um IPI com ATPV apropriado. Acontece que na minha empresa existem terceiros trabalhando, onde os requisitos para vestimentas exigimos que tenha no mínimo 10 calorias. O que acontece e o que deparei com terceiros usando roupas marcadas EBT de 10 calorias? Qual a sua opinião com relação ao assunto? Posso realmente utilizar o ATPV e EBT ou temos uma diferença neste caso? Tá, vamos lá. A determinação, ela é a mesma. Então, se você determinou pelo ATPV ou pelo EBT, foi uma característica do tecido, né? Nós estamos falando aqui em tecido, durante o processo de ensaio. Muitas vezes você não consegue chegar no ATPV, o EBT ocorre antes. Começam a ocorrer rompimentos e você determina o EBT. O que é importante? É importante ter o relatório da matéria-prima e saber se o ATPV não é inferior ao EBT para aquele material. Por quê? Sempre deve ser marcado no EPI o menor entre eles. Então, se nesse material, que tem EBT de 10 calorias por centímetro quadrado, e para ele o ATPV é maior, vamos dizer aí 15, ou ele não pôde ser determinado porque o EBT ocorreu antes, tudo bem, não tem problema. Né? Até uma vez eu comentei com o Biso, que deve estar aí também assistindo a gente, é que o pessoal marca no equipamento ATPV tantas calorias, né? E ATPV não é marcação de equipamento elétrico, aquilo é energia incidente. Então essa cultura acabou ficando, as pessoas estranham quando vê o EBT, mas ele pode sim ser utilizado. Porém, deve-se sempre procurar, né? Aí vem a questão, né, do fabricante de confiança, do laboratório de confiança, de que o que deve ser marcado na roupa, no EPI, agora nós estamos falando, é o menor entre os dois, entre a TPV e EBT, que foram obtidos no ensaio lá no laboratório. Então, esse é o cuidado que tem que se tomar. Tomou-se esse cuidado, se está marcado EBT, está correto, está certinho lá, né? Tá ok, tá tudo certo. E voltando só para concluir, né, lembrando que um ensaio só que deu esse resultado foi feito em uma amostra só. Não vai garantir a produção inteira daquele fabricante. Né? Então, aqueles fabricantes que se preocupam em fazer N ensaios, em estudar a sua amostra, ou mesmo aqueles que se preocupam em fazer certificação voluntária, ou a tomada do EPI, né, quando é feita a auditoria, né, toda essa preocupação te fortalece na segurança de você colocar esse EPI em alguém, tá? E obrigado aí, Diego, pela sua pergunta. Maria, terceira pergunta, Maria? Terceira pergunta é do Gilvan José. Qual é a recomendação para utilizar vestimenta por baixo da vestimenta FR? E qual a TPV? E se também são testadas? Qual a recomendação, qual a vestimenta utilizar por baixo da FR? Acabar com CA é bom e bom para quem? Bom, então vamos falar primeiro aí da roupa por baixo. Essa camiseta e cueca que eu mostro aí, que o pessoal utiliza, inclusive é padronizada, né? O pessoal do laboratório utiliza, ela é um undergarment, ou underwear, que se usa aí, de avaliação qualitativa, vamos resumir dessa forma. Existe um termo que eles utilizam na STM, né? O pessoal que está na rotina do laboratório tem mais intimidade até com isso. Ela é para fazer aquela avaliação, como eu mostrei, né, qualitativa, do que passou de calor pela roupa pronta. Se de repente você tem uma costura ali, ou até um adorno que pegou fogo e passou, ele vai
transferir aquilo para a roupa de baixo. Recomendação sobre roupa que se usa por baixo da roupa FR, não existe. Né? Não existe. Obviamente, se você tiver com a roupa bem fechada e aquilo por baixo, ele vai impor uma barreira maior, desde que não seja um material inflamável. Né? Você não vai colocar nada de nylon por baixo de uma roupa FR. O algodão, ele vai ajudar se ele tiver por baixo, se ele tiver bem confinado, fechadinho, bonitinho, vai. Mas qual a garantia que você vai ter que o cara vai estar trabalhando sempre com a roupa fechadinha, né? Então, não existe essa recomendação em norma nenhuma, né? Até a Maria é uma leitora mais assídua da NFPA 70E, eu acredito que também não tenha. E nesse sentido, a IEC está batendo nesse TR, aí, nesse Technical Report, desde 2005 e não chega a uma conclusão. Por quê? Porque existe muita coisa envolvida, não é? Por isso que eu falei desde o início, né? Existe todo um trabalho aí de caracterização para o EPI, que não é simplesmente calcula energia incidente, vou pegar esse EPI aqui que está bom e vou usar. Não é assim, simplesmente, que tudo funciona. Então, não existe essa recomendação normativa, e o que eu mostrei aqui é o que é usado para ensaio, para efeito de avaliação de ensaio, não para recomendação de uso. Tá? Com relação a CA, né, o CA dava, de certa forma, uma segurança para quem estava adquirindo o produto, de que ele tinha sido minimamente avaliado, né? Hoje, sem o CA, em tese, você utilizaria o relatório, mas existe aí um processo de transição, que ainda não está muito claro. O ensaio, como eu já falei, ele é o relato de uma amostra. Se ele foi feito N vezes, você tem mais amostras. E tudo que foi produzido lá é garantido por esse ensaio? Não. Não. Ele não tem processo de certificação. Essa vestimenta não tem processo de certificação. Então, vai muito da confiabilidade, da seriedade daquele que está produzindo e testando e garantindo, seja de forma voluntária, como eu falei, ou por os seus processos aí de produção, que aquilo que ele produz rotineiramente tem realmente qualidade, e ele pode garantir a qualidade daquilo quando está te fornecendo, mas o laboratório não certifica produto. Então, como eu já disse, o laboratório não certifica produto. Aquilo é uma amostragem, é uma fotografia do momento. Tá? E a caída do CA, infelizmente, aumenta essa responsabilidade para o usuário. Então, o usuário tem que tomar um pouco mais de cuidado agora, porque antes ele tinha esse respaldo e agora ele tem que procurar se proteger dessa forma. Obrigado aí, José Berto, né, por sua pergunta. Maria, a próxima. Posso só fazer um comentário aqui para o Gilvan José? Na verdade, existe um anexo informativo, que é o anexo M, na NFPA 70E 2018, que fala sobre camadas de tecido. Então, ele fala que se você for utilizar alguma coisa, não pode ser acetato, não pode ser poliéster, não pode ser nada sintético por baixo, tem que ser fibras naturais. E para você ver bem, na sua especificação de vestimenta e no seu prontuário, se você vai admitir que esse usuário utilize uma camiseta de fibra natural por baixo, para que você tenha certeza que a energia incidente, se houver um acidente, não vai ser superior para ter um break open, para ter aquela abertura que o Márcio mostrou no ensaio, e poder ignitar de baixo. Então, esse anexo, ele existe na 70E, ele é informativo. Eu sei que a 70E é uma norma estrangeira, né? Então, é uma norma americana, mas ele fala desse assunto, Márcio, que se for usar, tem que ser fibra natural e tem que tomar cuidado para não ter uma energia superior, para ter um break open e ignitar, e você ter um grau de queimadura mais sério na pessoa, porque a camiseta vai entrar em ignição. Tá? E tá no anexo M. Gente, eu vou ler as duas últimas perguntas, tá? O resto a gente vai responder por e-mail, para a gente não passar muito tempo aí que a gente se comprometeu. Uma é do César Viana. Oi, César, prazer que você está aí com a gente. E do Nicolás Mingues, que é mais ou menos parecida as duas, tá, Márcio? O César fala, os resultados têm sido coerentes com os obtidos em Kinectrics? Primeiro.
Qual a recomendação da vestimenta ao trabalho potencial? Essa é do César. E o Nicolás também pergunta por que tanta diferença entre os valores obtidos em diferentes laboratórios de ensaio? Continua valendo a exclusividade de ensaio no laboratório da USP, agora que o SAR não estaria exigido? Vamos lá, múltiplas perguntas. Com relação à exigência, nessa transição, né, existe um projeto de transição e, por hora, nesse projeto de transição ainda vale isso, mas esse projeto de transição ainda não está aprovado. Então, isso aí também é uma questão que ficou no ar. Como o parecer da Animaseg, conversa que a gente teve durante as nossas reuniões lá do CB com o Raul, né, que é a pessoa que está mais ligada nisso nesse momento, entende-se por parte da ST, que é o órgão hoje no Ministério da Economia, que seria o Ministério do Trabalho, ali, embutido ali dentro, que sim, por hora, devem ser utilizados os laboratórios nacionais, né? Com relação à diferença de resultados, ocorrem sim diferença de resultados, tá? Nós e os outros laboratórios, nós garantimos resultados por meio de controle de qualidade, né, e por meio de comparações interlaboratoriais. Nas comparações interlaboratoriais, nós temos uma comparação, inclusive oficialmente comandada pela IEC, que está em andamento. Ainda não chegou na parte exatamente prática da determinação do ATPV, mas ela chegou até os arcos de calibração, onde todos os laboratórios estão compatíveis, tá? Posso adiantar essa informação, que por hora todos estão compatíveis, né? Só não posso entrar nos detalhes, que são sigilos da comparação. Existem diferenças, elas ocorrem. As diferenças elas estão sendo, inclusive, investigadas em alguns casos, né, onde elas são muito grandes. Nós fizemos um levantamento recentemente, justamente por esse questionamento que veio de um fabricante, e nós vimos o quê? Que na grande maioria, né, olhando ali para uma curva normal, na grande maioria dos resultados dos nossos ensaios, essas diferenças estão, né, na grande maioria, dentro de 10%, né, para mais ou para menos. O que ocorre é que a maioria dos resultados acaba tendo uma tendência no leve no Brasil em dar um pouco para menos, né? O que seria, de um ponto de vista interessante, porque é um resultado mais conservador. De outro ponto de vista, poderia ser interpretado pelos fabricantes como um empecilho, né, por estar dando resultados um pouco abaixo. E ocorre alguns outliers mesmo, que estão diferentes mesmo. E isso nós estamos investigando, inclusive, junto com os fabricantes que apontaram essas diferenças, né? Estamos tentando investigar de onde surgiram esses desvios. Mas na grande maioria dos resultados, né, posso comentar que foi um levantamento recente que nós fizemos, com base em 135 ensaios, né, de tecidos, que os resultados estão dentro. Os resultados estão dentro em relação aos outros laboratórios. Adicionalmente, vou até falando, como eu disse inicialmente, nós temos essa parceria com a Westex, e eles fizeram um trabalho interessante com várias amostras. Foi tipo um teste cego em 3 dos laboratórios mundiais, né? Inclusive Kinetics, que foi falado aí pelo César, né? Ele cita Kinetics, ITEX da Espanha também foi utilizado. E neste processo, né, onde foram avaliados 3 tipos de tecidos em várias baterias de ensaio em cada laboratório, foi muito importante para nós e para os outros laboratórios, né? Isso já é comentado lá na própria IEC, por isso que eu estou falando, porque o próprio pessoal da Kinetics já comentou isso, a ITEX também abertamente, frente a outros membros da IEC que não são laboratórios. Então, não estou entrando aqui no detalhe de cada resultado. E todos os laboratórios, dentro dos métodos estatísticos de análise de comparação interlaboratorial, são equivalentes, né, nessa comparação. Nós fizemos 2 comparações na montagem do laboratório em 2015, também foi bem sucedido, né, mas temos sim diferenças de resultados, estamos procurando investigar. Já temos, inclusive, algumas suspeitas, né, que são
exteriores ao laboratório, eu não posso comentar aqui, porque envolve outras questões, né, os laboratórios até, e outras áreas que não são do arco elétrico, e que estamos investigando juntamente com os fabricantes, né, mas diria que dentro de uma normalidade, dentro dos ensaios dessas 135 amostras que a gente estudou recentemente, está tudo dentro do normal e dentro de 10% está tudo ok. Não tem variabilidade que seria comprometedora, fora esses outliers que têm ocorrido esporadicamente. Obrigado, César. Obrigado, Nicolas. Maria? Gente, infelizmente a gente vai ter que terminar, tem tanta coisa, né? O Márcio é uma sumidade aí, sou fã dele, tá? Aí tem, olha, Márcio, a gente vai ter que depois, você vai ter que responder todo o pessoal que estão perguntando de luva, roupa condutiva, equipamento de altura, que eu sei que vocês ensaiam. Eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final para a gente terminar esse webinar. Que pena, né, gente? Tanta gente bacana aí com a gente. Podia ficar aí bastante tempo. Então, vou pedir para você deixar a sua mensagem final aí para a gente, Márcio. Bom, novamente, gostaria de agradecer, Maria, essa oportunidade, agradecer a todos os presentes, né? Também ao pessoal da Solar Plataformas, né, que manteve a gente no ar aí, né? Nós fizemos aí uns treinamentos aí para rodar tudo isso aqui para vocês, né? E eles estiveram dando esse apoio super legal. Agradecer a todos os presentes. Eu vi alguns nomes aqui no cantinho, conforme vários conhecidos aqui que estão presentes, né? E todas as pessoas também que eventualmente a gente não conheça. E só tenho realmente a agradecer a oportunidade da Westex, a todo o pessoal, e essa cooperação, né, da Petrobras, que trouxe esse laboratório. E, como sempre, eu deixo o agradecimento à nossa amiga e companheira de todos os momentos do laboratório, a Maria Elizabeth, né, ex-Petrobras, que foi uma madrinha para nós, assim como foi a Maria, para o desenvolvimento do Laboratório de Arco Elétrico Brasileiro, que é um orgulho nosso lá na universidade. E a todos os colegas do IEE, obrigado por todo o material que me forneceram aí. E seguimos adiante. Estarei respondendo aí dentro de todas as possibilidades as perguntas que vierem depois do webinar. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Bom, gente, encerrando aí. E tanta gente legal, né, que participou. Muito obrigada aí, Márcio. Obrigada por dividir todo esse conhecimento. Eu vou fazer um agradecimento agora especial de coração. Esse projeto começou em 2012, com o Engenheiro Teixeira, que está aí nos assistindo, né, Teixeira? Ó, parabéns para você. Ele, em 2012, pela Federação dos Engenheiros de São Paulo, levou a gente para conhecer o IEE, porque já sabia que tinha uma estrutura do que a gente precisava para construir esse laboratório. Teixeira, aí fica meu muito obrigada, tá? Sem você, né? E depois a Beth aí nessa luta, o Márcio, o pessoal hoje, e é um orgulho para o Brasil, gente, né? A gente tem tanta notícia ruim, é tão bom compartilhar isso, que nós somos o 4º laboratório mundial. Então, meu muito obrigada, Márcio, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, com todo esse conhecimento. E aí, uma boa noite para vocês, e aí, se reunir no próximo, tá? Muito obrigada e boa noite.